Livro de João, capítulo 4, a partir do versículo 10. Livro de João, capítulo 4, a partir do versículo 10 até o versículo 15. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de águas que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dar-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e eu não tenha mais que vir aqui tirar água. Amém. Quando Jesus ele inicia o seu ministério, e a gente lê os evangelhos, a gente vê no livro de João, quando ele vai começar a história dele, Jesus sendo batizado por João Batista, e ele já começando o seu ministério, que é chamando os seus primeiros discípulos. O texto diz que Jesus chama os seus discípulos e ele vai começar então o seu ministério da pregação, o seu ministério de espalhar a palavra na Galileia. Passa uma linha do tempo na biografia de Jesus, então chega o momento da Páscoa e a Bíblia diz que ele estava na Galileia e ele desce para Jerusalém para a festa da Páscoa, se eu não estou enganado. E nessa de Jesus se deslocar entre a Galileia e a Judeia, geograficamente tinha Samaria no meio. Se você olha o mapa, você percebe que tem a Galileia em cima, tem a Samaria embaixo e tem Judeia entre a Samaria e a Galileia. É como se para você se transportar de um lado para o outro, o caminho mais fácil era passando por Samaria. Então era o caminho mais óbvio. Mas o texto vai dizer que ele, quando vai fazer esse percurso, ele evitava Samaria. Felipe, o texto não diz porque quando ele vai dizer que ele precisou passar por Samaria, isso implica dizer que não era algo comum. Era algo anormal passar por Samaria, então ele preferia evitar. Quando você olha a história, você percebe que quando os judeus precisavam se deslocar de uma cidade a outra, eles iam por uma rota chamada a Rota dos Peregrinos, arrodeando o vale. Felipe, está enrolando muito, não estou entendendo, já mas você entende. Para você se transportar da Galileia para Judá, você não passava por Samaria, você tinha que ir arrodeando a cidade. Explicando melhor, imagine que a gente está no Siqueira Campos, e eu preciso ir para Orlando Dantas, é onde eu moro. O caminho mais fácil é uma reta na Rio de Janeiro. Estou certo? Mas imagina que o ponto novo é Samaria. Então eu não posso passar por Samaria porque eu tenho uma rixa dentro do contexto aqui. O que é que eu faço? Eu saio daqui, subo Oswaldo Aranha, pego lá a maior avenida do estado, pego o viaduto, passo em frente ao hospital USE, passo em frente à rodoviária, passo em frente a Pio Décimo, passo em frente ao Detran, desço o mergulhão até a antiga Avenida Quirino para poder chegar no Orlando Dantas. Eu arrodeei para evitar passar por um caminho desagradável. É isso que os judeus estão fazendo aqui no capítulo 4 de João. Para se transportar da Judeia até a Galileia, eles evitam Samaria, então eles vão para um caminho mais longo, pelo caminho mais difícil, para evitar passar por um caminho desagradável. E é isso que está acontecendo aqui, porque no capítulo 4, logo nos seus primeiros versículos, a Bíblia vai dizer que Jesus ele estava na região da Judeia, e ele decide voltar para a Galileia. Versículo 3, deixando a Judeia, foi outra vez para a Galileia. Então o caminho que Jesus fará é o caminho normal, é ir pela Rota do Jordão. Mas o texto diz no versículo 4 que era necessário passar por Samaria. Então a pergunta é: que necessidade é essa de Jesus de mudar a rota normal para passar por uma cidade desagradável?
Qual é a necessidade de Jesus? De sair do que é o comum e ir por uma cidade que eles têm, por uma cidade de pessoas infiéis. Por que é que Jesus precisa mudar esse padrão? Por que é que Jesus precisou sair e deixar a situação desagradável? Imagina a resistência dos seus discípulos, que eram judeus zelosos, dizendo, mas por Samaria, por quê? Mas Jesus dizendo, eu tenho uma missão para fazer em Samaria. O texto diz, era necessário passar por Samaria. Essa necessidade não era geográfica. Essa era uma necessidade porque havia uma missão em Samaria. Porque ele tinha um encontro com uma mulher que não merecia os olhos normais, mas era alguém que estava carente de um encontro. E ele vai dizer, eu vou mudar a situação do aquilo que é normal, porque preciso passar por Samaria. Tem alguém precisando ouvir uma palavra, e eu preciso mudar a rota. Aleluia. Tem horas que a gente evita o desconforto e evita se encontrar com situações desagradáveis. Mas Jesus aqui está dizendo, chegou o momento de tocar na ferida. Chegou o momento de tocar naquilo que estava incomodando eles. Mas ir por Samaria vai ser muito ruim. É complicado passar por Samaria porque não é seguro. Jesus está dizendo, mas tem alguém precisando de uma palavra em Samaria. Mas tem alguém que está à beira de um poço, esperando um encontro em Samaria, e é lá onde eu terei esse encontro. Era necessário. A necessidade não era porque o caminho era mais rápido, a necessidade não é por questão de segurança, a necessidade é porque havia uma alma aflita, precisando de um encontro com Jesus Cristo, e atrás de uma alma, ele muda toda a sua rota, ele muda toda a sua logística, para alcançar uma vida que estava se distanciando dos caminhos dele. O texto diz que ele chega a uma cidade chamada cidade de Sicar. Sicar, ele é uma cidade que na sua tradução vai significar embriaguez ou calúnia. Então Jesus vai chegar na terra que era conhecida como a terra da embriaguez ou a terra da calúnia. E lá na terra da calúnia é onde ele decide encontrar com uma mulher. O texto diz que ao meio-dia, enquanto ele estava descansando junto ao poço na cidade de Sicar, vem uma mulher sozinha para retirar água do tanque. Quando você lê as escrituras, você percebe que poço é um local de encontro, aonde o servo de Abraão encontrou Rebeca na beira de um poço, aonde Jacó encontrou Raquel na beira de um poço, aonde Moisés encontrou Zípora na beira de um poço. Então Jesus está usando as figuras dos patriarcas para mostrar para aquela mulher que era um momento de encontro do Deus de Israel com ela. Existem situações na nossa vida que a gente foge para um lado, a gente foge para o outro, mas Deus marca encontros com os seus filhos para dizer, é noite de encontro porque preciso mudar a rota da tua vida. Remite-ofá, eu preciso mudar a situação, porque se você for por esse caminho te levará à destruição, este caminho te levará à ruína. Mas ele está dizendo, ao meio-dia eu te encontro, para dizer, eu tenho um encontro terra contigo, eu tenho um encontro para mudar a tua vida. A beira do poço é o local que Deus decidiu mudar o destino daquela mulher. É o local onde Ele escolheu para tratar com uma mulher que aos olhos humanos não tinha nenhum mérito, não merecia, porque quando você olha a história dela, ela poderia ser tudo menos alguém que estava aos pés de Jesus. A história dela o condenava, mas Jesus pega alguém que aos olhos do mundo é alguém indigna e diz, eu vou te transformar numa missionária, porque eu não olho para o passado, eu olho para o futuro. O texto diz que ela vai meio-dia ao poço buscar água. Se você olha a história e você olha para a nossa vida, meio-dia é o local é o horário que a gente evita fazer qualquer coisa. Ninguém vai à feira meio-dia. Ninguém vai pagar conta na lotérica meio-dia, porque meio-dia o sol está caustigando. Meio-dia não dá nem para sair de carro, porque o ar-condicionado parece que ferve.
é complicado, mas essa mulher está justamente num horário incomum. Essa mulher está num horário que não é normal. Essa mulher está num horário que geralmente ninguém vai. E a pergunta é, o que é que faz essa mulher ir num horário incomum buscar água? A resposta está na história porque ela tinha vergonha. Porque o costume das mulheres era quando iam ao poço ir em grupo. Primeiro por segurança, segundo porque é mais fácil de fazer qualquer coisa quando você está acompanhada. Mas essa mulher, além de sozinha, está indo no horário incomum buscar água todos os dias. Por quê? Porque o passado dela a condenava. Porque ela sabia que por onde ela passava as pessoas apontavam e diziam, lá vai, já tem 4, está no 5º marido. Ali, está vendo? Não vale nada. Está vendo essa daí? Nem te conto o que aconteceu com ela. A história dela o condenava. Era motivo de vergonha. Então, ao invés de ir no horário normal, com as amigas, ela ia ao meio-dia. Para evitar que apontassem o dedo e julgassem. Para evitar que falassem. Aí ela vai num horário incomum buscar água. Mas o que chama atenção é que ela está tentando matar uma sede, só que ela vai todo dia. Porque tem coisas que a gente tenta resolver, mas não dá. Tem problema que a gente vai tentar resolver, é como se tivesse essa mulher ao meio-dia, tentando todo dia, labutando. Mas parece que quanto mais vai, menos resolve. Quanto mais busca, menos encontra. É porque estamos na força do nosso braço. É tipo a mulher meio-dia. Todo dia ela precisa voltar lá para resolver um problema que ela não consegue resolver. E ao meio-dia ela vai indo todos os dias e aponta para uma necessidade que ela tinha de resolver algo dentro dela, mas não conseguia, porque todo dia ela precisava buscar de novo, porque não se satisfazia. Felipe, você está falando ainda de água? Não, eu estou falando de uma necessidade que às vezes você tem de tentar resolver dentro de você alguma situação e você está preso e não consegue mais sair, e todos os dias você precisa tentar resolver essa situação e você está preso e não consegue mais sair. Jesus está dizendo, eu tenho uma água nessa noite para resolver de uma vez por todas esta situação que te deixou aprisionado e você não consegue mais ter paz, porque quanto mais você busca, menos você encontra. É o oposto da palavra que diz, buscar-me-eis e encontrareis, quando me buscardes de todo o seu coração. Mas pela força do teu braço, tu tem buscado e não tem encontrado. E ele está dizendo, ei, larga a mão da tua força e coloca, lança sobre mim as tuas necessidades, porque eu tenho uma água para matar a sede do meu povo. Eu tenho uma água para te dar. Eu tenho uma água. Jeremias já falava disso, quando ele diz em Jeremias capítulo 2, versículo 13, o meu povo cometeu 2 maldades, abandonou-me diante de fonte de águas vivas, para cavar para si cisternas rotas que não retêm água. O que Jesus está falando através o que o profeta Jeremias está falando é, existe a solução. Ele é a fonte de águas vivas. E o povo, ao invés de ir até a fonte, deu as costas. É por isso que ele vai dizer, o meu povo me abandonou. Eu quem? Fonte de águas vivas, para buscar uma água que não mata a sede. Você percebe que às vezes estamos esfriando espiritualmente? Já se perguntou o porquê? Já se perguntou porque às vezes o fervor que a gente tinha não tem mais? Fontes de águas vivas. O Espírito de Deus está te falando nessa noite. Eu tenho uma fonte. Uma fonte. Aquela fonte que Ezequiel viu lá em Ezequiel 47, que vinha do trono de Deus, que era o rio do Espírito.
aquilo que foi profetizado por Isaías, no capítulo 58, versículo 11: serás um jardim regado como um manancial de águas, cujas correntes não falham. No mesmo texto de Isaías 44:3, quando ele diz: derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua geração. É desse rio que eu estou falando, é desta fonte que eu estou falando, a fonte do Espírito Santo, que brota de dentro do coração do homem. E quando essa fonte brota, ela muda a nossa alma. A história se desenrola e Jesus vai falar com aquela mulher e ele vai pedir água para aquela mulher. E quando Jesus vai pedir água para aquela mulher, o diálogo está no capítulo 4 de João. Ele vai dizendo: me dá água. E ela começa a questionar: mas como é que o senhor, sendo judeu, não me pede água? O senhor não tem nada para tirar? E aí fica naquele diálogo e Jesus vai dizer: se você soubesse quem é que fala contigo, se você tivesse ciência do que está para acontecer daqui a alguns segundos na tua vida, você me pediria água e não precisará mais vir ao meio-dia tentar resolver no escondido um problema que você não consegue esconder, que não consegue resolver. Aí Jesus está dizendo: me pede essa água. Aí é o texto em que nós lemos, quando a mulher vai dizer: me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede e eu não tenha mais que voltar aqui para buscar água. A sede dessa mulher não era apenas uma sede de água comum que mata a sede agora e amanhã eu preciso beber de novo. E além disso, era uma sede de alma, de uma adoração ao Deus verdadeiro. Era uma necessidade de transformação interna que ela precisava, estava necessitando. Essa era a transformação que aquela mulher estava clamando naquele momento, naquele encontro. E quando Jesus vai dizer: eu tenho uma água para te dar, e essa água vai transformar a sua vida, imediatamente ela diz: eu quero dessa água. É como se ela estivesse dizendo: há muito tempo eu espero por isso. É como se ela estivesse dizendo: a minha alma clama por isso há muitos anos, porque eu tento e não consigo. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui que não sabe como resolver a situação da tua vida, não sabe como sair de um certo emaranhado que você se enfiou. Mas o Deus de Israel está falando através da boca deste magricelo aqui, que tem uma água para saciar a sede da tua alma. Essa água vem do trono. Aquele que beber dessa água nunca mais voltará a ter sede, porque brotará dentro dela uma fonte. A mulher vai dizer no versículo 15: dar-me desta água, para que eu nunca mais tenha sede. Aquela mulher está dizendo: eu estou entendendo o que você está falando, resolve aqui, resolve. É como se ela estivesse dizendo assim: eu já tentei, mas eu não consigo, então resolve, me dá dessa água. Eu prego para pessoas aqui que já tentaram, mas o Espírito de Deus está dizendo: eu tenho uma água para saciar a sede sua, que vive dizendo: Senhor, me leva, porque não tenho mais prazer na vida. Ele está dizendo: eu tenho uma água. Senhor, me recolhe, porque não tenho mais prazer na vida. Eu tenho uma água. Senhor, a doença bateu na porta, eu não sei o que fazer. Eu tenho uma água. Senhor, o desespero está batendo, eu estou à beira da loucura. Eu tenho uma água para matar a sede. Eu tenho uma água. Mas se você quer dessa água, você tem que ter a atitude da mulher. O que foi? Ela disse: eu quero. Porque o que está escrito lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, ele diz: eis que eu estou à porta e bato, e se eu estiver batendo e você abrir, eu entro. Então existe primeiro a necessidade de alguém abrir a porta do coração para ele entrar. Jesus disse: eu tenho uma água para resolver o seu problema. A mulher disse: eu quero. Eu quero. Eu não quero que Ele resolva apenas o problema material do meu desemprego. Eu quero que Ele resolva o problema da minha alma.
Eu quero que Ele resolva algo lá dentro, interno, que eu ainda não consegui resolver com nada. É lá dentro que eu quero que Ele resolva. Me dá dessa água. Eu preciso que o Senhor resolva esse problema. E ela diz no versículo 15, no final do versículo: para que eu não venha mais aqui tirar mais dessa água. Ela está dizendo, além de resolver esse problema, eu estou cansada de todo dia tentar vir aqui resolver esse problema que não se resolve. E eu preciso dia após dia, meio-dia, vir ao poço para beber uma água. E eu estou cansada. Eu estou esgotada. Eu não aguento mais. Essa é a oração de muitos. Essa é a oração de muitos. Eu não suporto mais. Porque é dia após dia uma luta que me desgastou. Uma luta que abalou a minha fé. Uma luta que abalou a estrutura da minha alma. Eu tentei ser forte, não consegui, estou cansado. Dia após dia tentei, mas não fui tão forte. Aí Deus está dizendo, eu tenho água para resolver o problema que você tanto tenta resolver. Mas primeiro você tem que abrir o teu coração para Ele entrar. Felipe, eu tenho 15 anos de crente, eu não estou falando disso. Eu estou falando daquele que teve um encontro com o dono da fonte e deixou as águas do Espírito fluírem de dentro e provocar uma transformação dentro dele. O encontro de Jesus com essa mulher teve 3 transformações. No primeiro, entendeu nela a necessidade de beber uma água. Fez com que ela entendesse que ela estava cansada e não devia mais continuar ali. E o terceiro, revela nela a necessidade da adoração. Quando Jesus começa a desenrolar e diz, eu quero a água, então ela começa a perceber que quem estava na frente dela não era um homem comum, mas era um profeta. E a primeira pergunta que essa mulher faz a Jesus, quando ela identifica ele como profeta, poderia ser qualquer coisa. Ela poderia pedir para ele abençoar a sua geração. Poderia pedir para que Jesus abençoasse o casamento dela. Poderia pedir para que ele pudesse estender as mãos e abençoar a sua casa. Mas dentre todas as perguntas que ela faz, ela pergunta, me explica um pouco a respeito da adoração aqui, porque eu preciso entender mais. Ela vai tentar tirar a dúvida dela a respeito da adoração. Ela podia perguntar qualquer coisa, ela estava diante do Messias. Mas a única dúvida que ela tinha era da necessidade da alma dela. Ela pergunta, me explica como é que funciona esse negócio de adoração. É aqui? É em Jerusalém? Como é que funciona? Aí ali Jesus encontrou um coração fértil para que a semente do Evangelho fosse plantada. Aí ele vai dizer, mulher, o coração adorador não está ligado a tempos, épocas, a estações, mas é aquele que de coração sincero e verdadeiro rasga-se diante da minha presença e se lança no meu altar. É aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito, mas também com verdade. Porque você pode até fazer uma cara de choro e me enganar, e eu vou olhar e vou dizer, rapaz, o homem ali está na unção, mas o Espírito de Deus sonda o coração do homem. Então rasga-se diante dele, mas com verdade, dizendo, eu não queria nem estar aqui, mas eu vim porque eu entendo a necessidade de te buscar. É aquele que dobra o seu joelho e diz, eu sei que eu sou fraco, sou pó, se o Senhor não vier aqui eu vou cair. Por gentileza, vem na minha alma e traz o refrigério que tanto eu preciso. Rasga-se diante dele, em espírito, mas em verdade, com sinceridade. É desses que o Pai procura. É desses que o texto está falando. A necessidade da mulher era de uma água que a fizesse uma adoradora. Ela queria entender, antes de tudo, o valor da adoração. E o que é interessante é que a história dessa mulher não a levava a essa situação, porque quem olhava para ela via uma mulher que não tinha jeito. A Jesus diz, eu vou fazer você virar uma adoradora por excelência. Eu não conheço você que me ouve, mas eu prego um Jesus que te conhece desde a sua fundação, que te formou no ventre da tua mãe. E Ele conhece cada estrutura da molécula do teu corpo.
Ele é o Deus que conhece como se forma o pensamento na tua cabeça. E Ele entendeu e está falando contigo. Eu tenho uma água para matar a tua sede, para te fazer ter vontade de me adorar novamente, de se lançar no meu altar mais uma vez. Adoração é adorar, adoração é proskinel. O que é isso? É lançar-se, é se jogar, é se rasteirar aos pés de alguém que é maior e soberano. Felipe, então você está falando de cantar? Não, adoração não é só louvor. Adoração é estudar a palavra, adoração é cantar, adoração é orar, adoração é honrar pai e mãe, adoração é honrar a sua liderança. Adoração não é sequência de regras, é um estilo de vida. Você vive adoração, você respira adoração, você vive para adorar a Ele. O encontro de Jesus com essa mulher fez uma transformação nela, quando ela entendeu a necessidade de ter águas vivas dentro dela, de ter um encontro com Jesus, e aceitou. Ela disse: eu quero essa mudança no meu coração. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu prego um Cristo que muda a história de crente, que muda a história de não crente. E se você está aqui, você está afastado do Evangelho, ou você não é crente, ouviu essa palavra e deseja lançar-se aos pés de Jesus, eu quero te convidar a receber uma oração e vir à frente aqui, porque Jesus está falando: eu tenho uma água para matar a sede que você não conseguiu ainda resolver. Eu tenho água para matar a sede que você ainda está buscando resolver, mas não consegue. Eu quero resolver o problema, mas você precisa se lançar nos meus braços. Você precisa dizer: eu quero, transforma a minha vida. Tem alguém nessa noite que decide entregar sua vida para Jesus? Tem alguém? Isso, venha filha, venha, mas venha se rasgando, porque o Deus de Israel muda a história. O Deus de Israel, Ele cura. O Deus de Israel, Ele liberta. É que eu sou sai. O Deus de Israel transforma. Fica de pé. A igreja fica de pé, irmão. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. Ele quer resolver aquilo que você não resolveu. A fonte da vida Rios de águas encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Senhor Jesus, Deus e Pai, na Tua presença nos encontramos. Ó fonte de águas vivas, te rendemos a Ti, porque Tu és santo, Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Tu és digno. Só Tu és o dono da ouro, da prata. Tu és o Senhor que abate, o Senhor que exalta, o Senhor que levanta. Estamos diante da Tua face, porque Te adoramos em espírito e em verdade. Te apresentamos, ó Pai, estas almas que se rendem ao Teu altar, reconhecendo, ó Pai, que precisam dessa água para resolver problemas que não foram resolvidos. Pai, que a fonte de água viva brote no coração deles, que eles sintam uma paz que nunca sentiram, e o refrigério que Teu Espírito traz, que eles sintam um abraço do Teu Espírito nessa hora, e a certeza de que estão no caminho certo, que é o caminho que nos leva à vida eterna, em nome de Jesus. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Vamos se acender adorando ao Senhor. Eu quero beber da Tua fonte.
teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor.